Bom dia, queridos alunos. Vamos iniciar a nossa aula de recuperação. Então, aqueles de vocês que estão em recuperação, é a hora de ter o máximo de vigilância, porque nós vamos dar, no nosso último encontro, as últimas dicas, certo? E este é o nosso último encontro, no salvo o melhor juízo. Então, vamos começar? Primeira lembrança para vocês é que nós sempre tratamos de texto dissertativo argumentativo, portanto, todas as tarefas que vocês farão, todas as avaliações serão assim. Portanto, a nossa recuperação também. Daí porque nós lembramos os seguintes descritores aí. Identificar as principais características da macroestrutura do texto dissertativo e argumentativo, ou seja, o texto como um todo, certo? Macroestrutura é basicamente isso, né? O texto como um todo. 2. Compreender as principais partes de um texto dissertativo argumentativo. E 3. Explorar as estratégias de construção do projeto desse texto. Então, nós, professores, preparamos 2 aulas de recuperação do conteúdo desse trimestre. O nosso foco, então, é o nosso texto dissertativo argumentativo. Então, nesta aula específica, conversaremos sobre a proposta de redação da nossa AR. Vocês acham que é pertinente para vocês? O que é que vocês acham? Então, nós vemos qual será a proposta de redação da nossa avaliação de recuperação. As orientações, então, básicas, aí de sempre, não custa lembrar, são: o texto é dissertativo argumentativo, portanto, não se prolonguem em narrações. Muitas vezes os alunos vão situar um problema e aí começam a contar a história e se esquecem que é uma discussão de ideias primordialmente. E começam a contar a história disso, a história daquilo, né? Bom, o total de linhas é de 25 a 30, certo? Como sempre, sem nenhuma novidade aí também. Outra coisa, você tem que abordar o tema sem se restringir a casos particulares ou específicos, porque aí você perde a noção do todo, certo? Se você vai falar sobre a situação, por exemplo, do idoso, aí trata do idoso no ônibus, que ninguém dá o lugar para ele e tal, e daí começa a se perder num caso que você já presenciou e tal, termina a redação e você não saiu daquele campo, não partiu para o maior. Então, não percam de vista o todo, certo? A macroestrutura, não só formal, como a parte de conteúdo, que tem que ser mais abrangente. Depois, formule uma opinião sobre o assunto, ou seja, defina daquilo que você já tem, da sua visão de mundo, certo? Se você nunca pensou nisso, é muito difícil, gente. Nós sempre temos alguma ideia já formada na idade de vocês sobre os temas que os professores cobrem. Nós só cobramos temas que vocês, em sala de aula, já, pelo menos, abordaram assim em várias disciplinas, né? Então, você tem que formular sua opinião e tem que apresentar os argumentos. Não basta dizer eu penso dessa maneira, você nem deve dizer eu penso, na verdade. Procure ser impessoal, né? O ideal é isso, defende-se aquilo outro, mas você não pode dizer eu penso assim. Não é necessário, tá? Então você tem que colocar argumentos. Sem argumento, não adianta simplesmente colocar a ideia. Não tem valor, certo? Bom, isso é importante também. E este não deveria ser uma recomendação, mas passa a ser a partir do momento em que muitos alunos se perdem porque eles começam a transcrever trechos desses textos de motivadores, nós chamamos de texto de apoio. E ele não sai dali. E mesmo que não seja palavra por palavra, às vezes parafraseiam, não tem valor. Você não pode fazer isso, simplesmente não pode fazer isso. Porque a gente está muito antenado.
Nós sabemos até quando aquilo que você escreve não é seu. Entendeu? O discurso é... Os fatos do discurso, pessoal, ou seja, daquilo que vocês escrevem, do que nós falamos, os fatos do discurso são de alta frequência e ocorrência regular. Por assim dizer, uma pessoa que fala de uma maneira, tem um estilo, de repente aparece com outro estilo, de um dia para o outro. Né? Seguimos adiante. Então, leia a proposta. Primeira coisa, leia a proposta toda. Leia os textos motivadores, leia o comando da questão. Exatamente o comando da questão. Porque é sempre o mesmo e muitas vezes vocês esquecem um detalhe, tem um detalhe diferente, ou um detalhe que é sempre repetido e vocês passam por cima. Depois eu vou dar uns exemplos disso. E faça exatamente o que foi solicitado quanto à forma e quanto ao conteúdo. Quanto à forma, nós dizemos que é no mínimo de X linhas, é um mínimo de X linhas. Se é o máximo, não passe disso. Se bem que o mais comum é abaixo do mínimo. Né? Muito bem, agora o caso específico. Vamos conversar um pouco sobre o assunto que será objeto desta avaliação. Vários temas podem ser abordados a partir desse assunto mais amplo. Vamos refletir sobre alguns deles. O grande assunto, pessoal, envelhecimento. A partir dele, nós trabalhamos dois temas. Primeiro tema, como o Brasil deve lidar com o envelhecimento da população. Um texto, né, está aí disponível, vocês podem pausar, podem dar uma olhada, ir ao site e ver. Né. Os desafios, o tema 2, os desafios do envelhecimento na sociedade brasileira. Esses foram dois para, digamos assim, dar aquele apoio para que vocês não partam do zero, certo? E aí, como exercício, veja só, imaginemos uma proposta de redação para o tema 1. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, e aí vem o tema, os desafios do envelhecimento na sociedade brasileira. Apresentando você proposta de intervenção. Sempre proposta de intervenção. Só que essa proposta de intervenção tem que respeitar os direitos humanos, necessariamente. Depois, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. O texto 1, texto de apoio 1, maus tratos contra idosos no Brasil, tem números impressionantes. Depois, negligência e violência psicológica é o teor da maior parte das denúncias. Delegacia em Goiás atende de 10 a 15 casos por dia. Depois, além das mulheres, um outro grupo bastante vulnerável é o dos idosos. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, escolheu o dia 15/6, aí hoje isso foi no jornal, né? Como o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. O Hora 1 apresenta os números do Ministério da Justiça e Cidadania sobre a violação de direitos desta parcela da população. 77% das denúncias são por negligência, 51% por violência psicológica, 38% por abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial. Aquele caso do filho, do parente ou da pessoa que o idoso já não raciocina muito bem, ele pega o cartão do banco e saca, e o idoso perde o direito de saber até quanto ele tem. Isso já acontece bastante. Né? Ou violência patrimonial. Você se aproveita da fragilidade e aí toma as coisas dele ou se apropria. Né? E 26% por violência física e maus tratos. Textos motivadores do tema 1 ainda. Esses dados são do Disque 100, né? Que é um canal de denúncia. Esses dados nós já falamos. E às vezes em uma única ligação são denunciados mais de um tipo de violência. Um fato que piora bastante o quadro é que tem muito idoso dependente dos filhos para sobreviver e acaba abandonado em situações precárias.
às vezes contando só com a solidariedade de vizinhos. A delegacia de Anápolis, Goiás, registra de 10 a 15 casos assim todos os dias. Dona Maria Luzia, de 73 anos, é um triste exemplo de abandono. Acamada, sem comer direito, com frio e sem conseguir levantar de cama, ela mora sozinha em uma casa em Anápolis. A idosa ainda está machucada. A suspeita é de que esteja com uma costela quebrada, ocasionada por uma queda. O caso vai contando. Pulamos. O caso foi denunciado na Delegacia de Proteção ao Idoso. O delegado Manuel Vanderick foi fazer uma visita e se surpreendeu com a situação de abandono. Citando, entre aspas, o que a gente percebe é que crimes instantâneos, como tentativa de homicídio e de lesão corporal, provocam um sofrimento infinitamente menor do que o abandono, como que esta idosa sofre. Ela está aqui há dias, sem se alimentar direito, sentindo dor, passando frio. Esse crime é muito mais grave e muito mais condenável, tanto do ponto de vista da lei, como do ponto de vista cristão, humano. Os textos motivadores aí do tema 2, agora o texto 2. O Brasil é reconhecido por políticas públicas em favor de idosos. O país obteve 12ª posição no ranking dos países que oferecem melhor garantia de renda para a população acima dos 60 anos de idade. Agora a reportagem propriamente dita. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil tem 20,6 milhões de idosos, número que representa 10,8% da população total. A expectativa é que, em 2060, o país tenha 58,4 milhões de pessoas idosas, 26,7% do total. O que explica esse aumento não é só a melhoria da qualidade de vida, que ampliou a expectativa de vida dos brasileiros. Expectativa essa que pulará de 75 anos em 2013 para 81 anos em 2060, com as mulheres vivendo em média 84,4 anos e os homens 78,03 anos. Mas também, né, a queda na taxa de fecundidade. Né? Na verdade, o que se ampliou a expectativa não é só isso, né? Mas também, o que aumentou a expectativa, mas também é a queda na taxa de fecundidade dos últimos 50 anos, que passou de 6,2 filhos nos anos 1960 para 1,77, que é a estimativa em 2013. Então, as mulheres do Brasil, em média, têm menos de 2 filhos. O governo federal vem tomando medidas e estabelecendo políticas que ajudem a melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. O Pacto pela Vida, de 2006, propôs explicitamente a questão do ciclo do envelhecimento como tema fundamental na área de saúde. E o Estatuto do Idoso, de 2003, assegura, por exemplo, o tratamento de saúde e a assistência de um salário mínimo para todo idoso que esteja na linha de pobreza. Foram esses avanços que colocaram o Brasil na 31ª posição no ranking dos países que oferecem melhor qualidade de vida e bem-estar a pessoas com mais de 60 anos, segundo o Global Age Watch Index 2013 da organização não governamental Helpage International, que luta pelos direitos dos idosos. Os indicadores consideraram 4 áreas-chave: garantia de renda, saúde, emprego e educação, é a terceira área, e ambiente social. Interessante até para vocês aí, ó. Veja, nós dizemos 4 áreas-chave. Garantia de renda, uma área-chave. Para aqui. Saúde, outra área-chave. Por que nós temos esta vírgula antes desse ezinho? Porque você tem emprego e educação como um elemento só, entendido como elemento só. Emprego e educação. E aí eu preciso colocar esta vírgula aqui antes de ambiente social para que a gente saiba que ambiente social é outra coisa diferente do que vem antes, emprego e educação junto, certo? Bom, o Brasil obteve nota 5,1
58,9%, e seu melhor desempenho foi na categoria Garantia de Renda, em que ocupou a 12ª posição, graças às transferências de renda implementadas pelo governo brasileiro como forma de reduzir a desigualdade social. No entanto, no quesito emprego e educação para pessoas entre 55 e 64 anos empregadas e o grau de instrução de idosos, outro critério, o país teve o seu pior desempenho, ficando em 68º lugar. Já nas categorias saúde e ambiente social, obteve as 41ª e 40ª colocações, respectivamente, que foi o site do governo aí da época. Lembrando aí, olha, o texto 3 do tema 1 não é interessante? Ou seja, a pessoa idosa, mas ainda com a capacidade de sonhar, né, de se imaginar, de ter energia, de ter otimismo, né, de ter um sorriso no rosto. Muito interessante esse texto aí, icônico, certo? A projeção dos desejos da pessoa, da memória, né, do sonho, da vontade de viver. Bom, pessoal, então vocês já estão bem ambientados. O tema da R gira em torno do assunto envelhecimento e de alguns aspectos das duas propostas. Vamos relembrar agora o passo a passo de planejamento do texto antes da produção propriamente dita. Nunca é demais lembrar, a elaboração do projeto de texto tem esses elementos centrais aqui. Uma questão polêmica, você tem que delimitar o tema, não pode falar sobre tudo porque você não vai conseguir, tem que delimitar. E você tem que fazer a tempestade de ideias, ou seja, deixar a mente solta para que venham as coisas, você vá anotando, sem censura. E aí você vai ao primeiro passo do projeto de texto. O primeiro passo vai ser sempre o quê? Você delimitar o tema, estabelecer a tese e definir os argumentos. Certo? Parte 1 aí, delimitação do tema. O tema já é dado previamente, então o tema geral vai ser dado previamente, mais amplo. Convém ler os textos motivadores para extrair informações, ideias, informações e fatos para compor tese e argumentos. Então você vai lá para não partir do zero. Não significa que você não saia de lá e fique só no que está lá. No 2, esse passo aí vai estar sempre aí, para a gente ficar se lembrando o tempo todo, pessoal. Certo? É a condição prévia para tudo mais que você fizer. Então, depois, você tem que ver o tipo textual, e é dissertativa e argumentativa, e em função disso, você vai levantar uma questão polêmica acerca do tema, ou seja, buscar percepções divergentes na sociedade a respeito dos desafios do envelhecimento no Brasil. Então, você vai captar isso. Tal questão polêmica contribuirá no levantamento de ideias e na construção da tese e argumentos, porque em função da questão polêmica, você vai procurar o posicionamento e você vai procurar selecionar os argumentos, né, de todos que você tem ali, que você fez na tempestade de ideias, você vai fazer a seleção. Vejam, um exemplo de questão polêmica. 2 exemplos. Primeiro, o Brasil está preparado para lidar com o envelhecimento da população e com as consequências desse processo? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Por isso que é uma questão polêmica. Você não vai encontrar consenso nisso aí. E 2, os idosos no Brasil dispõem de uma legislação específica para protegê-los. Na prática, esse grupo populacional tem qualidade de vida assegurada, porque a nossa legislação é avançada, considerada avançada no mundo. Agora, o problema é a prática, então, essa é outra questão polêmica. Viram? Então, você trabalhou em cima disso, aí você vai fazer a construção da argumentação. Então, para construir a argumentação, você tem que fazer a seleção, a interpretação e a organização dos argumentos. Eles têm que ter consistência, pertinência e relevância. Né? Eles têm que ser consistentes, não pode ser algo assim muito vago. Tem que ter pertinência, ser adequado ao assunto. E tem que ter relevância, certo? Porque se você não tiver a relevância... Vou dar um exemplo. Você pode pegar um argumento e dizer que o problema do idoso é que hoje o mundo está
os filhos são rebeldes, as pessoas perderam a religião, e aí você entra nisso, pronto. Porque aí você já vai, para você resolver, você teria que entrar em outro campo. Então você tem que trabalhar com dados, algo concreto, o mais possível. Não adianta dar, por exemplo, é muito comum o discurso moralista. Ah, ninguém ajuda o idoso no ônibus e tal, então a solução seria que a gente botasse todo mundo para rezar. Não vai, não, é importante, mas não para esse texto dissertativo argumentativo. Isso aí em outro plano, não no plano da argumentação, certo? Então é isso que a gente diz. O uso do repertório cultural, sociocultural legitimado, ou seja, existem alguns consensos na sociedade, ou pelo menos existem algumas pessoas que têm o que dizer, existem algumas conquistas da civilização. Porque se você disser assim, a solução para o problema do idoso seria pegar os filhos desobedientes que abandonam os pais e dar uma surra. Esse argumento não tem mais legitimação na nossa sociedade, pessoal. Não tem. Isso que vocês têm que entender, certo? Não tem. Então você vai trabalhar com legislação, vai trabalhar com campanha, vai trabalhar com programas, políticas públicas. O caminho é sempre esse, quando você está tratando dos temas atuais. Certo? E outro detalhe aqui, importante, né? Para construir a argumentação, conexão no interior dos parágrafos e entre as partes do texto, né? Ou seja, o uso de um repertório diversificado. Muita gente só sabe usar, por exemplo, porquê, outros só usam o pois, outros só usam mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não tem um rico repertório, relações variadas entre as frases, a progressão textual. Então, isso é o que a gente vai observar. Então, para você construir a sua argumentação, preste atenção. Então, e o quarto momento, né? Tempestade de ideias para a questão polêmica. Questão polêmica 1. Então, falta de valorização. Desafios do envelhecimento. Primeiro, esse é o tema, está aí no meio. Em função disso, ao redor dele, você vai fazer a tempestade de ideias. Esse é um exemplo, imaginando, né? Um de vocês aí, um de nós, o que nós teremos que levantar? Falta de valorização dos idosos. Os idosos desconhecem seus direitos. Opa, porque em função disso você vai, por exemplo, tentar uma proposta de intervenção, né? Criação de centros de convivência com autonomia para idosos. Opa, isso aqui é uma proposta concreta, tá vendo? Tudo vai aparecendo. Já é uma proposta. Falta de atendimento de saúde adequada, uma realidade que você teria hoje. Não é o que você eu vou propor isso, não. Esse aí. Mas, ou seja, o que vai vindo, você vai colocando ali. Primeiro você vai fazendo aquela tempestade de ideias, sem censura. Tá? Oferecimento de oportunidades para os idosos com baixo poder aquisitivo. Né? E assim, o que a gente vai fazer? Deixá-los ficar tricotando, ficar em casa e tal, depressivos, ou se vai oferecer alguma coisa para que eles possam até mesmo, né, fazer uma tutoria, um projeto para contação de histórias, e os idosos vêm para contar as histórias de como era no tempo dessa geração que já é nativa digital, que já nasceu vendo todos esses aparatos, como era viver no tempo em que a energia elétrica em si já não era universalizada, né? Capilarizada por todo canto. Então, você vai puxando e joga o que vier à cabeça. Uma tempestade de ideias, então. Opa, vou pensar em soluções agora. Joguei agora. Você chega nessa etapa. Agora eu tenho que colocar, entre tudo que eu chamei assim, eu tenho que pensar em soluções para esses problemas que eu já levantei, na tempestade de ideias mesmo, né? Então, ações do governo, desenvolvimento de políticas efetivas de envelhecimento de forma ativa, garantia de mais informação para os idosos sobre os seus direitos. E já vai atacar um daqueles problemas.
a falta de informação do idoso, né? Ou a falta de programas para o idoso se ocupar. E o 2, instituições de ensino, programa educacional com noções básicas sobre o processo de envelhecimento e valorização da pessoa idosa. Noções básicas sobre o envelhecimento às vezes você tem que raciocinar. Por exemplo, a pessoa que tiver um problema de memória, é comum no envelhecimento. Então, uma noção básica, por exemplo, é essa. Num curso, ele vai aprender. Olha, você anda com um caderninho, certo? Você coloca o caderninho no bolso aqui, porque senão você vai esquecer. Quando você tiver não se lembrar das coisas, volta lá, porque às vezes você antes colocou e se esqueceu. Então, mas vocês vão botando no concreto aí, certo? Bem no concreto. Você pensou, nisso apareceu a realidade atual, que muita gente se perde na tempestade de ideias só colocando a realidade atual negativa, certo? E aí não pensa em soluções, em propostas de intervenção concretas. Quando eu digo concreta, para dizer assim, dê um grito em quem deveria ajudar o velhinho, né? Não é isso, não é concreto. Pelo menos para os fins que você pretende, né? Que é expor o problema e apresentar propostas de intervenção sadias. Bom, na conclusão, aí quando nós chegamos na conclusão, você tem que lembrar-se que na proposta de redação nessa nossa avaliação, todos os alunos precisam seguir o formato Enem. Então, os alunos que porventura forem do itinerário Camil, lembre-se que tem que colocar a proposta de intervenção que é diferente da prova da SPSEX, certo? Porque lá você pode dar uma sugestão mais rápida, aqui você tem que colocar quem, a ação, qual a finalidade da ação e assim por diante. Os meios, né? Então, a ação a ser realizada, os agentes sociais, né? Como, ou seja, os meios, né? Como será posto, qual o efeito, ou seja, quero que depois, com isso eu quero que tenha aqui efeito. Para quê? A finalidade. E um detalhamento que você puder dar. Para não ficar alguma coisa de perguntar assim, mas poxa, foi muito genérico. Então você detalha mais alguma coisa, exemplifica. Mas tudo é um jogo entre ser claro, ser informativo, mas também ser conciso. A capacidade de dizer mais com menos palavras. Essas frases modelo, pessoal, eu não vou nem ler todas. Só vou dizer o seguinte. Esses inícios da conclusão. Por que nós colocamos digamos assim, este cardápio na prateleira para vocês terem como referência e usarem? Que nós percebemos que muitas vezes nem parece, o último parágrafo ele tem que ser o parágrafo de conclusão. E a gente percebe que o aluno, pelo que está escrito ali, ele ainda estava no desenvolvimento. E parece que ele se surpreende com o número de linhas e aí para. E aí, na verdade, ainda estava no desenvolvimento. Então, a maneira de você sinalizar para si mesmo, olha, agora eu tenho que concluir, ou seja, eu não posso abrir uma nova frente de argumento. Quando você coloca assim, ó, em virtude dos fatos mencionados, aí você já vai partir para os finalmente, ou seja, uma proposta de intervenção, algo que resolva, algo que ajude a resolver, que contribua com a resolução do problema. Né? Não é a hora ainda de estar falando das mazelas, acrescentando fatos novos, argumentos novos, novas frentes de argumentação. Não, é o momento de pegar, é como semeadura e colheita. Você semeia no desenvolvimento, na introdução e no desenvolvimento, para colher na conclusão. E aí você já diz logo, dado o exposto, eu gosto mais dessas mais curtas. Mas você pode dizer quaisquer que for, né? Então, em face dessa realidade, em face dos dados apresentados, e assim por diante. Está aí, eu deixo que vocês vejam os vários, né? As várias possibilidades, levando-se em conta o que foi observado.
Portanto, pela observação dos aspectos analisados, diante do exposto, dado o exposto, esses dois aí, olha, estão de bom tamanho, tá? Então vamos já nos encaminhando para o final. Procure ler outros textos sobre envelhecimento. Veja reflexões sobre várias questões relacionadas a ele. Mas preste atenção. É proibido copiar textos na íntegra. Nada impede, no entanto, que se faça uma pesquisa e se coletem ideias para compor a argumentação. E vocês têm que fazer isso antes da ocasião de fazer a prova. Você se capacitar. Porque, na verdade, nós estamos sempre nos capacitando, se nós somos bons alunos, sempre antenados, sempre em todas as disciplinas todas vão contribuindo para que você vá formando sua visão de mundo própria, crítica sua, certo? Porque aqui nenhum de vocês é mais criança para ficar mudando, mas o que nós passamos nas várias disciplinas são aqueles saberes, digamos, legitimados, certo? Que já passaram pelo crivo do tempo, já foi testado, já foi consensuado bastante, embora não seja verdade absoluta. Então você pode fazer pesquisa prévia. Na hora, aí que você não pode fazer a consulta, certo? Muito bem. Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixamos o nosso amigo e a sua célebre frase, nosso farol. Um abraço, muito sucesso. Seguindo essas orientações aqui, vocês vão estar bem preparadinhos, certo? E para a vida inteira, leiam, leiam e leiam.